Porque como foi dito no início aqui pela Cris, que a nossa vida é como um vapor, é como neve, ela passa. Então nós não podemos deixar de lado e nem rejeitar as oportunidades. Mas nós temos que priorizar aquilo que nos é entregue na nossa mão. Quando somos convidados aqui para a Pélia para uma posição, nós temos que estar aqui em obediência. Larissa essa semana falou: pastora, a senhora vai fazer o solo, né? Domingo na Santa Ceia. Eu falei: amém, Larissa. Em obediência à sua liderança das Pérolas Preciosas, eu vou. Eu não estou rejeitando, gente, nenhuma oportunidade. Não rejeite. Amém? E Deus colocou uma palavra, vocês viram ali? Minhas decisões de hoje decidem o meu amanhã. Eu gostaria que toda a igreja repetisse, em uma só voz. Minhas decisões de hoje decidem o meu amanhã. E vai mais além, né? Que às vezes a sua decisão vai implicar nas outras gerações. O que eu faço hoje vai refletir nas próximas gerações. Se você soubesse hoje que a sua vida vai estar presente no projeto de Deus, não só hoje, mas daqui a 50 anos, não sei quanto tempo que nós vamos viver, por gerações futuras, qual seria a sua atitude hoje? Da maneira, a gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar que eu sou um ser isolado e que eu vou decidir por mim, eu vou, entendeu? Não é assim, não. O que você faz hoje vai repercutir no reino de Deus nos próximos anos. Sabiam? Então hoje essa palavra Deus está trazendo para a gente refletir, para a gente parar, para a gente mudar, para a gente não ser e nem arrumar como foi falado pela pastora Fernanda na consagração, com as desculpas. Deus te chamou, faça o que Deus te chamou, mas não faça de qualquer jeito, faça com excelência. Você sabia que mesmo que depois que a gente morrer, ter morrido, ainda vai ser bênção na vida de outras pessoas? Viola, não é só hoje não. Aquilo que você faz hoje, mesmo que depois você morra, você vai deixar um legado. Então nós não podemos pensar só no hoje, mas nas consequências das decisões que nós tomaremos hoje, dos posicionamentos que nós tomaremos hoje. Hoje você está escrevendo o que você está escrevendo no dia de hoje. Já parou para pensar? O que você escreveu hoje, desde que você acordou? Qual foi sua trajetória? Qual foi sua vida desde a hora que você acordou? Ou você acordou atropelada, afobada, desesperada, ansiosa? A palavra do Senhor fala o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós não podemos andar ansiosos. Como ela disse também, pastora Fernanda disse que o dia tem 24 horas. Então nós temos 24 horas para fazer um planejamento diário. O que nós vamos fazer? A não ser que você acorda 11 horas, aí vai diminuir um pouco o tempo, né? Mas se você acordar cedo, você vai ter bastante tempo para você fazer muita coisa. O que você está escrevendo com a sua vida? Porque a nossa vida, gente, irmãos, é um livro. Cada dia Deus nos oferece uma página em branco para a gente escrever a nossa história. Então tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa.
Só que muitas das vezes nós estamos com a síndrome de Adão. A gente sempre quer achar um culpado. Foi a mulher que tu me deste. Aí Eva foi a serpente. E isso nasceu lá no Éden e continua até hoje. Quando nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E a gente escreve a história falando, mas também agindo. Não adianta eu comprometer, não adianta eu falar que vou fazer, mas eu não faço. Então, a minha história é também escrita com as minhas atitudes. Então, eu devo mudar minhas atitudes. E também a minha história é escrita com as minhas escolhas que eu faço hoje. E escolha é uma coisa que também só você pode fazer. Eu não posso escolher pela pastora Cleide. Eu não posso escolher pela Erlane. Às vezes você até não escolheu, né, André? Porque não era hoje o seu dia aí, mas você veio, né? Glória a Deus por isso, pela sua vida. Então é muito sério. E vocês não têm nem noção de quem que eu vou falar aqui. Eu nem comecei a pregar, tá, gente? É só uma introdução. Discípulo do pastor Adilson. A sua vida hoje abençoará novas gerações. Acho que até a Stephanie estava lá no Instagram também, quando eu vi eu compartilhei hoje no Instagram, um menino que falou assim, vocês me conhecem, mais ou menos isso. Meu nome é Davi. Eu comecei a empreender desde criança, desde 8 anos de idade, né? O meu irmão é melhor do que eu, ele é maravilhoso. A minha irmã ganha de nós dois. Mas o maior de todos, sabe quem que são? São os meus pais. Porque foram eles que me ensinaram, eles são cristãos, viu, gente? A empreender, a ser o que nós somos. Olha a responsabilidade do seu testemunho. Porque a nossa vida é a Bíblia que o povo lê. As nossas atitudes, os nossos comprometimentos, os nossos posicionamentos, tem alguém te olhando, fora ele. Aonde nós formos, nós temos que dar testemunho. Porque nós somos a Bíblia que o povo lê. Principalmente lá de fora. E sabe uma coisa? Seja bem-vinda, a irmã da Joana está aí, né? Glória a Deus. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Pregadora também, acho que vou até dar o microfone para ela. Tudo isso aconteceu com uma mulher. Na Bíblia tem 2 livros que têm o nome de uma mulher. Que é Esther e Ruth. Vocês já arriscam de quem que eu vou falar hoje? Quem, Esther? Esther falou que sim. Foi tudo isso, escolhas, decisões, foi o que aconteceu com a vida de Ruth. Viu, Ruth? Você que está aí, ó, presta atenção. Mudou o curso da história dela. E é isso que Deus quer fazer conosco. A sua história não acabou. A sua história não está destruída. A sua história, você não é um fracassado ou uma fracassada. Tira esse título, que esse é um título que o inimigo colocou na sua cabeça. Você não é
uma fracassada. Por causa dessa atitude de Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus. Foi por causa dela. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B agora. Gente, o que tem a Deus de sério, né? Tem eu. Pode colocar, irmão. Quem que tá aí na... Me ajuda a pregar aí o Bolívar, não, não, é Michael. Cadê Bolívar? Bolívar hoje ele tá sério porque a esposa dele tá aqui. Vamos lá, gente, começar no livro de Ruth, capítulo 1. Aqui tem como título, né, nessa NA nossa aqui, tem Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Todo mundo conhece essa história. E a sua mulher se chamava... Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Uma coisa que me chama, pode ficar aí, tá? Uma coisa que me chama a atenção de Elimeleque, porque ele era da descendência de Israel. E aí passa uma necessidade, lá em Belém, que significa terra do pão, passa uma necessidade, e por causa dessa necessidade física, ele resolve sair de lá para ir para Moabe. Sendo que Moabe era o quê? Os moabitas eram descendentes da incestuosa relação de Ló com a filha mais velha. Desse relacionamento de Ló com a sua filha mais velha, porque ela embebedou o pai, né? Ele nem viu e nasceu o povo, os moabitas, né? E aqui eu achei interessante que eu peguei numa Bíblia, lá em Gênesis 19, 30 a 38, mas não vamos lá não. Aqui eles colocam num comentário na Bíblia, numa outra Bíblia, nessa aqui, que a mãe dela também era assim. A mãe dessas filhas de Ló. Eram depravadas, destituídas de valores morais e espirituais. Olha como é importante nós termos esses valores espirituais e morais para passar para as próximas gerações. É muito sério. A gente consegue ver famílias que a mãe foi assim, a filha foi assim, a neta foi assim, e assim vai passando de geração a geração. Vocês já viram famílias assim? Conhece alguém? Mas tem jeito. Tem jeito para essa família. Vai depender de um posicionamento de você hoje. Olha que triste legado de estar registrado num estudo de uma Bíblia que é tal mãe e tal filha. A gente sempre vê tal pai e tal filho. Aqui é tal mãe e tal filha.
Tanto que quando ela sai de Sodoma e Gomorra, o que acontece? Ela olha para trás, o passado, as coisas que ela deixou lá. E aquela cidade estava destruída, como hoje o mundo está desse jeito. Toma Sodoma e Gomorra. E eles eram o quê? Idólatras, adoradores do Deus Quemós, que está lá em Números 21, 29. Esse Deus Quemós, gente, eram deuses que eles pediam como sacrifício vidas. As mulheres, elas eram entregues para esse Deus, para ter prosperidade, para ter tanta coisa. Então as meninas viravam aquelas sacerdotisas. Elas eram preparadas para entregar para o Deus Quemós, Moloque. E era uma honra para eles. Para as mães que entregavam suas filhas, elas ficavam confinadas, se preparando. Assim como Esther se preparou para a presença do rei, essas meninas se preparavam para a presença de ir para o inferno. E aquelas meninas eram queimadas. Então, como não cabe na nossa cabeça que Elimeleque sai da terra do pão? Porque eu creio, gente, que a fome veio porque o povo estava pecando. Então, Deus levantava juízes, cada tempo era um juiz que vinha para julgar aquilo ali. Mas, o que Deus queria, eu creio, de Elimeleque, é que ele se arrependesse, que ele buscasse, porque não saiu a cidade inteira de Belém e foi para Moabe. Foram algumas pessoas e Elimeleque estava nesse meio. E aí ele leva a sua esposa e 2 filhos. Noemi significa agradável, amável. Mas olha o que acontece aqui. Já estou lá no 2, peraí. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Olha a situação. Olha os maridos, os homens, as suas atitudes vão implicar no futuro da sua família. Assim como Elimeleque levou a sua esposa e levou os seus 2 filhos, e logo ele veio a morrer e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E aí eles casaram com quem? Casa com a pessoa que está vivendo naquele meio. Eles casaram com 2 mulheres moabitas, que era Orfa e Ruth. E por ali ficaram o quê? 10 anos. Quase 10 anos. Depois, o que acontece? Você já conhece a história, que os 2 morrem também. Mas foram 10 anos de convivência. E eu creio que nesses 10 anos, Noemi ensinou muita coisa, tanto para Orfa quanto para Ruth, sobre o Deus de Israel, o Deus que ela servia. E dali, ela ficou sozinha, então Noemi voltou. Ela resolveu. A primeira atitude que quem teve foi Noemi. Ela resolve voltar para Belém. Porque ela já ficou sabendo que lá já tinha passado aquele tempo de juízo de Deus. Já tinha passado 10 anos. E eles voltaram para Belém. Aleluia, glória nós te damos, Senhor. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas 2 noras. Eu creio que passou também na cabeça de Noemi, tipo assim, ó, gente, eu vou voltar para Moabe, eu tenho uma terra ainda lá, eu vou voltar com 2 moabitas. O que o povo de lá não ia falar? Mas ela convidou as 2 noras. Ela fez o convite para as 2 noras. Assim, ela saiu do lugar, é o 7, tá? Ruth 1:7.
Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. Porque, ela não tinha mais filho. E o certo, pela lei do levirato, era que, se ela tivesse mais filhos, as 2 iam casando com outros irmãos. E ela falou: eu também já estou velha, eu não tenho mais como gerar, como que eu vou gerar mais filhos? Então, fiquem, casem, Elas não eram tão novas também, gente, porque elas já tinham casado, não sei qual que era a idade mais do casamento naquela época, mas já tinha um casamento de 10 anos, então no mínimo 30 anos eu acredito que elas já tinham. Então elas não eram uma garotinha nova, não, para se aventurar, E aí o que aconteceu? Orfa voltou e Ruth disse... O versículo célebre aqui, mas Noemi disse: volte, minhas filhas. Tá. Tenho esperança, ou ainda casasse esta noite e tivesse filho. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Amém? Então, de novo. No 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja sua cunhada, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu. Esse é um versículo célebre que muitos até usam para casamento, E ela disse assim para sua sogra: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela falou com convicção, porque Noemi já tinha ensinado ela nesses 10 anos sobre o Deus que ela servia. Noemi já tinha dado testemunho de vida para ela. Então, ela tomou aquela atitude como uma nora amorosa, como uma nora cuidadosa, A órfã não, eu vou voltar. Isso tipifica também a igreja. São 2 igrejas, uma que quer voltar, que não quer voltar para o mundo, viver os prazeres da carne, e a outra que quer, mesmo que sofra, mas quer tomar essa decisão pelo nosso Deus. Essa é uma outra coisa que a gente pode falar sobre isso. E nesse momento, eu creio que quando Ruth toma essa atitude, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Eu acho que era tudo que Ruth queria ouvir. Ela não podia obrigar, mas ela, naquela situação... E eu creio, Cris, Joana, vem cá. Eu creio que o Senhor, naquele momento... Aleluia. Ele cantou. Ela cantou. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender.
Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Aleluia. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória de entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Se coloque de pé para adorar o Senhor. Eu cuido de ti. Descansa em mim. É Jesus falando para você. Comece a sorrir. Deus diz para você essa noite: o que eu tenho é bem melhor. Aleluia. Pois só eu sei o amanhã. Então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Pastora Fernanda, ele cuida de você. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Naquele momento eu creio que renasceu os sonhos da Noemi. Noemi estava... Gente, a primeira coisa que a gente revolta é com Deus, Roseli. Quando acontece uma coisa dessa. Noemi já não era mais Noemi, ela estava ali amargurada. Ela já estava amarga, tá igual Ana. Entendeu? Ela estava muito triste. Gente, não é fácil. Ela perdeu o marido e os 2 filhos. E Ruth faz toda a diferença na vida de Noemi. Que você seja uma Ruth na vida do seu esposo. Seja uma Ruth na vida lá no seu trabalho. Seja uma Ruth aqui na igreja. Faça a diferença. Então, renasce. E aí o que acontece com Noemi? Quer dizer, eles voltam para Belém. E Noemi, é interessante que eu vejo aqui, ó. Noemi, eu até já falei sobre isso. Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Você vê a que ponto que a gente chega. Não é só Noemi, não. A gente também. A gente fica revoltada com Deus. Quando saí daqui, eu era plena.
Quando ela saiu lá de Belém, ela era plena. Ela era uma pessoa. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque as situações, tudo que aconteceu com ela, deixou isso nela. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou para da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. E ali, quando elas chegaram, Noemi tinha um parente de seu marido, e ali ela começou a orientar Ruth para que colhesse nas terras desse parente dela, que era o Boaz. E tinha uma lei também, né? Que eles deixavam os estrangeiros irem lá e pegar aquilo que deixavam da colheita, que caíam por ali. E por Jesucidência, não foi coincidência, aonde que ela foi pegar as espigas? Na terra de Boaz. Tem Boaz chegando aí, viu? Glorifica de pé, igreja. Você que está esperando, tem Boaz chegando aí. Mas você precisa ser uma Ruth. Você precisa ser uma Ruth. Você tem que mudar. Você tem que honrar seu pai. Você tem que honrar sua mãe. Você tem que honrar tudo aquilo que Deus entregou na sua mão. Porque Boaz está à disposição para todos. E olha só como que Ruth era. Deixem-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Tudo ela tinha um consentimento da Noemi. Vá, minha filha. Ela se foi, chegou no campo e apanhava as espigas atrás do cefeiro. Por casualidade, né, por Jesucidência, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Era da família de Elimeleque. E aí, ele foi, quando ele foi lá, nas terras, né? Ele chegou e disse assim: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado do cefeiro: quem é essa moça? O que chamou a atenção de Boaz não foi que Ruth era barraqueira, encrenqueira, fofoqueira. O que chamou a atenção, talvez aqui a Bíblia não fala que ela era linda, mas o que chamou a atenção, essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe, ela me pediu que deixasse recolher as espigas e ajuntá-las entre os feixes após o cefeiro. Assim ela veio e ficou aqui nessa manhã. Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo. Quando Deus está no negócio, minha filha. Nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas. Fique atenta no campo onde forem colher e vá atrás delas. E ele deu ordem para os servos e ela foi colhendo sempre o melhor. Ela não começou a colher o que sobrava, ela já começou a colher da colheita lá. Então Ruth se inclinou, encostando, e disse assim para ele, no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram. Aqui que está o segredo. A sua fama espalha para todos os lados. As boas famas e as más famas. Olha que lindo. Já me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Como que é importante o nosso testemunho. Sempre tem alguém de olho. Quando a gente chega no lugar e fala assim: eu conheço, aquela ali é uma mulher de Deus, né? Aquela mulher lá de, como que é, Sunem, né? É de Sunem, né? Aquela mulher. Vai, tudo bem, eu conheço aquela mulher, mulher de Deus.
sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Olha que lindo, gente. Eu conheço. Eu conheço como você trata sua mãe. Eu conheço como que você trata seu filho. Eu conheço. Testemunha aqui falou tudo. Boaz só ficou mais encantado ainda com ela, né? E ele disse assim: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas as apanhem. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo. Gente, onde há obediência, há banquetes preparados, há provisão para a vida de cada um de nós. Deus não deixa faltar nada, como não deixou para Noemi nem para Ruth, por causa do testemunho, por causa da atitude, por causa do amor que ela teve pela sogra. Porque olha, quem que ia querer uma sogra igual Noemi? A mulher estava amarga, devia estar rixosa aquela mulher, só reclamando das dores, das perdas, do luto que ela estava passando. Aí Deus prepara uma Ruth para ela. Quer conquistar sua sogra? Seja uma Ruth. Não conquiste só Boaz não, viu? Tem que ser Ruth. Ó, isso é dica para vocês aí, ó. Eu já tô com meu Boaz ali, não preciso mais. Apesar que ele já tá ficando velhinho, né? De cabecinha branca. Mas é o meu Boaz, né? Que Deus preparou. E glória a Deus por isso. Olha só, ó. Se chegar com 66 anos assim, né, Deus? Aleluia. Claro, com a Ruth que Deus deu para ele também. Você quer o quê? Olha só, toda chique, ó, de lencinho e tudo. Então, e aí, gente, o que eu quero passar para vocês é essa obediência. Depois disso, Ruth dá todas as coordenadas para ela. Porque nesse tempo, vamos ver se eu acho aqui o que eu escrevi. Aqui, ó, terceiro plano. Aqui tem primeiro plano, segundo plano, terceiro, quarto. E sabe por que Ruth também foi agraciada? Por causa daquela decisão. Ali houve uma conversão genuína. Porque conversão genuína é você mudar a direção. Ela podia voltar lá para o mundo, para o Egito, lá para Moabe. Ela falou: não, eu vou para Belém. Eu vou lá. Eu vou lá porque lá tem pão, lá tem comida, lá tem alimento. E lá Deus preparou o Boaz para ela, que ela nem esperava, porque Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas precisa de uma atitude, precisa de uma mudança, precisa aguentar. Tem sogra rixosa, mas ela foi curada, Noemi. Ali Deus virou uma chave na vida da Noemi, viu, Nilda? Ali Deus virou uma chave na vida da Noemi. E eu creio, então, porque ali renasceu a alegria, deu esperança para ela, dela sonhar. Deus está dando esperança hoje para mim e para você, para a gente sonhar. Para a gente viver o melhor de Deus. E assim foi com Ruth. E ela foi dando todas as coordenadas. Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, ó a sogra, só. Minha filha, esse Boaz, na companhia de cuja serva você esteve, não é um dos nossos parentes?
Ó, já acendeu uma luzinha, ó. Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Deus está dando outra dica. Lave-se. Limpa de toda impureza sua. De todo o seu pecado. De todo o seu passado que te assola a vida inteira. Que não deixa você prosseguir. Não deixa você avançar. Você vive ligada lá. Então aqui se lave. Se limpe. E aqui tem um significado. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Ainda bem que eu tenho um som aí, né, por trás. Eu coloquei tanta coisa aqui. Naquela época, a cultura judaica tinha um costume em que uma mulher que queria se casar, aí Jaqueline, pega a dica, ó, com um homem, especialmente se fosse um parente do falecido marido, deveria demonstrar sua intenção de se casar com ele de uma maneira simbólica. Então Ruth, ao se deitar ao lado de Boaz e descobrir, foi assim que Noemi orientou Ruth, vai lá, descobre o pé dele. Boaz já estava meio alegre, acho que tinha vindo de alguma festa, alguma coisa, não tinha balada naquela época, mas ele chegou meio alegre. E ela falou assim, era uma maneira de Ruth dizer, eu estou aqui, eu quero ser sua esposa. Lindo, né? Eu quero ser parte da sua família. Simbolicamente ela estava dizendo isso. Quando que ele acordou, ele estava com o pé descoberto. Além disso, a ação de descobrir os pés de Boaz também tinha um significado simbólico, pois os pés eram considerados uma parte do corpo que representava a honra e a dignidade das pessoas, de uma pessoa. Ao descobrir os pés de Boaz, Ruth estava mostrando que ela estava disposta a se submeter à autoridade dele e a respeitar sua honra. É outro segredo da mulher, submeter à autoridade do marido. Honra. Pega essa aí, André. Lindo, né? E aí, você vê esse livro de Ruth, ele é rico em lições para a nossa vida. Quanto aprendizado, o tratamento, porque às vezes nós queremos o Boaz, não tratamos bem a Noemi, desfazemos dela, não queremos mudar de atitude. Eu sou assim, se minha sogra, porque o meu Boaz, ele gosta de mim assim, minha sogra que se lasque. E não é, não. Porque quando nós casamos com a sogra também. É verdade. Quem casar com Jaqueline pode levar irmã Rosíris no pacote. Quando eu casei, tá? Quando eu casei, levei minha sogra no pacote. No primeiro tempo, ela era meio, ó, comigo, né? Querendo até dar uma esnobada em cima de mim, né? Eu cheguei na casa dela, ela falou assim, seu pai tem fazenda? Aí eu falei assim, tem uns metros de tecido lá em casa. Entendeu? É sério, né, Adilson? Adilson, olha, Adilson, ele me deixou, ele chegou na casa, ele me levou na casa dele, né, que ele era solteiro, me deixa na cozinha até, lá na cozinha, passa a sala, a cozinha, com a mãe dele e entra. Pra me enfrentar a fera de cara. Mas tava seu Zacarias lá que me defendeu, né? E aí, gente, mas vou dizer pra vocês que depois disso eu conquistei o coração da minha sogra e ela se tornou a minha Noemi, porque me chamava de filha. Cleide ficou até com ciúme. É sério. Minha sogra morreu lá na minha casa. Eu lembro quando ela ficou lá no home care, né? Que ela teve câncer de intestino.
E ela ficou ali no home care. E aí todo mundo, não, ela vai ficar comigo. Tá parecendo aquele filho lá de Salomão, aquelas duas lá. O filho é meu, não, você fica pra cá. Tal. Fui lá pro meu quarto, dobrei meu joelho. Falei, Deus, onde que Dona Dilis tem que ficar? Se é na casa de Cleide, de Clélia, que são filhas, preferência, né? Ou na casa do filho, Adilson. Mas naquela hora a Ivo ligou. Delicadamente. Minha sogra vai ficar aí com você, viu? Resposta. Eu falei, então é para ficar aqui. Não foi fácil. Que era meu quarto, ela dela aqui na home care, naquela cama, tudo. Eu escutava os gritos dela. Eu não dormia. E visita. Meu Deus do céu. Eu não tinha sossego. Um dia eu surtei lá em casa. Surtei, porque o povo não quer saber. Pensa que você é uma máquina que tem que receber todo mundo. E aí você tem que oferecer um lanche, você tem que ver isso. E aquele monte de irmãs, de não sei o quê. Menina, mas glória a Deus. Eu agradeço a Ele, né? Porque ela foi uma mãe para mim. E a amicíssima da minha mãe também, tem mais esse detalhe. Minha mãe morreu primeiro. E quando ela chegou no velório, eu fiquei boba de ver a Dona Dilis não desgrudou do caixão da minha mãe. Né? Sua sogra tem que ser Noemi para você. E sua nora tem que ser uma Ruth também. E com tudo isso, com tudo que você vê o tempo todo, Noemi, Deus deu sabedoria, deu graça para ele, e ela fez tudo conforme Noemi falou. E para encurtar a história, o que aconteceu? Ele era o resgatador de Ruth, mas tinha um outro parente lá. Mas olha a postura de Boaz, eu não vou nem ler aqui, eu vou contar para vocês resumido. A postura de Boaz, ele se apresentou lá para o outro, para os anciãos, reuniu e falou, eu tô de olho na menina aí, né? Mas, tipo assim, né? Mas ele foi muito discreto. Ele falou assim, eu tô de olho, mas tem um resgatador, então a preferência é do outro. E aí o outro abriu mão, porque tinha que comprar as terras também deles lá. E quando o outro resgatador abriu mão, eu acho que Boaz deu um grito de vitória ali, aleluia, glória a Deus, e saltou ali no meio de Belém, e foi pão para tudo quanto é lado. Gente, isso aí não está na Bíblia, tá? Entendeu? Olha que coisa linda. E aí, Ruth engravida, e o que acontece? Vou lá no finalzinho. E Ruth, Noemi, olha que lindo, uma mulher amarga, que saiu plena de Belém, chegou vazia, e saiu vazia de Moabe, não tinha mais esperança. E aqui, no capítulo 4, versículo 16, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Isso aí já estava morto para Noemi, gente. Ela não tinha mais esperança. De onde? De onde que ela ia gerar? Mas pela atitude de Ruth lá, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Uma mulher assim como nós. Nós éramos do mundo, lá de Moabe. Mas por nossa atitude de entregar a nossa vida ao Senhor, nós fazemos parte da genealogia de Jesus. Nós somos da família de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, o que ele coloca? Nasceu um filho para Noemi. Que alegria, né? Neto já é bom. Você imagina dessa maneira, então é muito bom. E o chamaram de Obed. Ele veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. E estes são as gerações. Aí se você quiser ir lá em Mateus, vai estar toda a genealogia. E Deus trouxe Ruth. Deus também resgatou Raabe, que era uma prostituta. Por quê? Pela atitude dela. Toda a nossa vida depende da nossa atitude.
atitude, da nossa escolha, da nossa mudança. E eu creio que nunca é tarde para recomeçar a sua história. Porque para Noemi, mesmo velha, não foi tarde e ela recomeçou a história dela. Eu já queria ler. E eu creio que... Queria que a igreja ficasse em pé. Aleluia. Eu creio que Noemi deve ter cantado assim. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Oh, aleluia! Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, segura aí, Inês. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, alegra seu coração. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi, sobrevivi. Aleluia! Aplauda o Senhor, aleluia!